Seguimos agora para o Cemitério dos Brancos, um ponto de visita obrigatória na ilha devido à sua história. Mas será que realmente se enterravam aqui apenas os brancos? Impropriamente chamar o cemitério de brancos é algo que durante muito tempo tem estado a lutar para repor história. Fogo, tal como outras ilhas de Cabo Verde, tal como o espaço português, praticamente até meados do século XIX, pessoas eram enterradas nas cercanias de igreja ou mesmo no interior da igreja. Depois, por decreto real, por carta real, passa-se a enterrar pessoas em lugares públicos e na Fogo, obrigação de chegar numa altura em que também a ilha estava com uma epidemia de cólera morbis, que leva, portanto, à construção dos dois cemitérios. O que tinha pessoas a saber é que quem que fazia cemitério de branco, costuma que falar entre aspas, também fazia aquele outro cemitério. Francisco José do Sacramento Monteiro, que é dono e que é homem que fazia esse sobrado que está na ele, se foto estará ali baixo, na altura pedi para autoridades religiosas e administrativas autorizar a ter um cemitério privado para a sua família. Então, criar o cemitério de baixo, o cemitério de Bocarrons, que é de Chumal, e ao mesmo tempo ele doa um terreno extremamente grande, numa zona chamada Achada Forca, para cemitério comum. Portanto, esse é um dado que muitas vezes pessoas que te lembram ou que sabem mesmo, mas quem que fazia cemitério de branco também fazia aquele outro cemitério, mas é que fazia com a intenção de dividir pessoas. Até porque, primeiro, começa a enterrar os familiares de Sacramento Monteiro, mas depois, devido a ramos colaterais dessa família, que é outro, Monteiro, Barbosa Vicente, Vicente Barbosa, Vasconcelos Barbosa, por exemplo, etc., maior parte, de facto, de elite de sobrados fica lá. Mas com a obrigação de registro de filhos bastardos, etc., e queda de lei de Morgadio, então, hoje, ao Cubala a fazer uma visita, bota-te um bocado preto lá também enterrado, um bocado farruscado ou mestiço, sumamico bola também enterrado, e também branco. Acho que até branco se tem minoria lá dentro. Mas, no contexto próprio de independência e de disputas e divisões que teve entre 74 e 75, Fogo que aceita de forma muito pacífica, não questão de independência, mas questão de unidade Guiné-Cabo Verde, etc. Então, criar esse mito. Mas alguém de Fogo é racista, mas tem um cemitério branco. Ele tem. Aliás, para dar um exemplo, minha avó está enterrado, que é um negro retinto, se enterrado no cemitério lá de Riba, mas seu irmão, que também é negro retinto, mas que tinha apelido Monteiro enquanto minha avó cá tem, se enterrado ali de baixo. Bem próximo do cemitério encontra-se uma imponente praia de areia negra num contraste único com o azul do céu. Para entender um pouco mais sobre a vivência dos foguenses, sobretudo no século XX, viemos ao Museu Etnográfico da ilha, instalado neste sobrado, construído pelo último morgado da Ilha do Fogo, o Sr. Francisco Monteiro. A ideia desse museu é, sobretudo, achar pessoas com ideia de modus vivendi de pessoas na Fogo, de gente do Fogo, sobretudo no século XX. Na primeira metade do século XX, praticamente, está coincidir com a obra romanesca de Teixeira de Sousa. Então, eu tenho ali várias coisas, aparentemente dispersas, mas que está compor esse puzzle. Portanto, desde divertimento, passando para meios de locomoção, passando para religiosidade popular, para formas também de exercer autoridade. Vou poder perguntar que espadas lhe cozé. A espada de cabo-chefe, portanto, que era símbolos de autoridade na cada zona. Lá sim, lá tem uma das manifestações culturais mais importantes de Fogo e de profundo significado religioso, que estava aqui na Santiago com o Tabanca Raça, ali é que a Tabanca Raça, ali é Renato. Algumas profissões, portanto, alfaiate, costureiro, barbeiro, sapateiro, carteira, que são as primeiras carteiras de escola, músicos célebres do Fogo, Menor e Mamã, Chichite, tocador de tambor, homem que fazia
como é que pode falar, que codifica todo o ritual de bandeira. Ali sim, o tem algo extremamente elevado, importante, que é primeiro o regulamento de festa de São Filipe. Há bocado, quando o papel de um eventual racismo ou discriminação, é mais fácil o papel naquele, por exemplo, esse regulamento que te discriminava de facto, nem todo alguém que te pode chegar ao estatuto de festeiro, por força de algum status social. Portanto, esse é o primeiro regulamento de 1917. Como diz, tudo aquilo que é a manifestação cultural por aqui acabou por se tornar num triunfo da mestiçagem. Aquilo que bem como marca cultural do branco ou até como forma de discriminar, acaba a ser apropriado para o povo de tal maneira que hoje ele faz parte do nosso tecido cultural e é muito difícil de saber onde é que começa branco e termina preto, etc. Ali, porque fogo também tinha a tradição de tecelagem, não só de panos, que ali esse panos é que de fogo, esse ali mas é que de fogo, mas sobretudo de lã de carneiro. Esse é chamado um manta de carneiro, típico de fogo, de zonas altas. Nunca te conciliava um brujaneiro para onde ele coça, se manca se cozer, mas antes de chang, antes de relva, de que os lugares mais altos tu usava ele. Agora, é um excelente tapete, pôr na chão, ou mesmo prendar na parede. Libo tem várias gramíneas, portanto, vários grãos que está produzido no fogo, tipos de feijão, fava, etc. Alguns instrumentos agrícolas. Por aqui, botei alguns exemplos de vida na Sobrado. Nós antes de viver bem. São várias relíquias que nos fazem viajar no tempo. Sem dúvida, um dos primeiros telefones que chega a Cabo Verde, se não o primeiro, não é? Trazido para Nene de Joca, pai da Bílio Macedo. Ele há mais ou menos uns quanto tempo que tem? Esse telefone deve estar à volta do ano 2020, princípio de século, uns 10, 15 anos antes, talvez. Uns 130, 135 anos. Esse também é um objeto valioso, é um caixa de música, antepassado do gramofone e tudo mais. O que está mostrando essa sociedade, essa elite que desenvolveu no fogo, estava em contacto com o mundo. E ele tinha sempre, digamos, aquilo que eram as últimas novidades do mundo de então. Eslia de 1830. O museu também tem outro lugar onde se pode conhecer melhor, em teoria, a gastronomia da ilha, inclusive utensílios próprios da confecção culinária. Entre os quais um grande assassino, que é Fogão Prima. Maior inimigo de mulheres na década de 50, 40, 50 ou 60 na fogo. Na fogo, na Cabo Verde, de uma forma geral. Esse fogões era perigoso, porque se base de cobre, que ele parte de reservatório de gasolina, de petróleo é de cobre, e ele está a funcionar à pressão. Só que aquele parafuso que soja de lado, com o tempo, devido a manuseio, devido a gordura e coisa, ele acaba para entupir. E então, coitado, a mulher está a ser bomba, convencido mesmo a subir chama, e de repente aquilo explodia. Ele matou um monte de alguém. Vamos agora ao encontro da natureza e apreciar as belíssimas paisagens que esta ilha nos oferece. Notei ali uma vista totalmente diferente daquilo que notou dentro da cratera das Chã das Caldeiras. Notei uma imensidão de lavas subdividida em várias camadas e ainda uma pequena povoação com casas bem simples e dispersas. Portanto, você desfruta um bocadinho desta paisagem deslumbrante. A pequena povoação que nos salta à vista é da localidade de Tinteira. Fica a cerca de 22 quilómetros a leste de São Filipe. Aqui fomos parados no caminho por um morador que nos cativou pela sua gentileza. Não, esta ponha... Que libras del senhor que faz?
Minha mulher que faz. Oh, obrigada. Mas não se pode para alguém hoje. Claro que não te fui. Mas o senhor chama? Zezinho. Zezinho. Sim. Mas quem está vive para ali? Contar um pouco. Sabe está para ali? Por acaso é sabe, fresco. Eu estou mesmo morando a Cabo Verde. Passa o tempo trabalhinho, tudo coisa é tranquilo. Fala a gente coisa que tinteira tem de especial, de coisas que alguém pode bem concha ou de gastronomia, coisa sabe, de comer, coisa que não sabe fazer para ali. Não está fazer, tem não está amar, não está piscar, tem não moreia, se parece alguém, não está fritando, não está comer. Que ele é minha mulher que está fazendo esse pastel, por fazer nossa paródia, só por bater divertir. Em termos de agricultura, é mote? Agricultura nós é as águas. Esse chuva bem não trabalha. Nunca tem outra alternativa de fazer agricultura com água de canalizado para modo. Nunca tem bom terreno. Vulcão acabando com o terreno, tio. Por exemplo, o vulcão corre, tudo que escava que o senhor estou queimado ali, é vulcão que corre, tudo ali era só tio. Mas quem está sabendo que nós mora mesmo para baixo do vulcão? É tudo, não te senti direito, não te senti suave. Nós quando que o vulcão furava em 2014, não estava ali de noite, não te senti na porta, então aquele lume te subir, mas você não é. Sente-se aqui uma enorme empatia dos moradores que transmitem uma boa energia e nos faz sentir em casa. TV recorte nem mulher do homem, ou que das 6h30 para 7 horas, mulher está larga a panela, está queima bem sem dar na televisão para a novela. A minha própria hora me está treinando comida com o mundo comer. Gata chumas também, estou comer miso. A cada quilómetro, um atrativo natural que impressiona, particularidades que tornam esta ilha numa das mais belas do país. Tem ali mais uma paisagem incrível. É cada lugar bonito. Aquele ar puro de natureza. Sentir a água escorrendo na rocha. À tardinha, a paisagem vai ganhando outra cor até um novo amanhecer.